Oi, gente, bom dia. Não avisei que eu ia fazer essa live, decidi fazer de última hora. E na verdade eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre a projeção para 2019 e para falar da biometria que entrou em vigor agora no dia 31 de dezembro para os brasileiros, tá? Primeiro, antes de começar o vídeo, eu queria desejar para todo mundo, todos os meus clientes, todos os amigos, todas as pessoas que têm contato comigo, um feliz 2019, que a gente tenha um ano maravilhoso, que todos os nossos projetos se realizem e que quem planeja ir para o Canadá consiga realmente concretizar seus sonhos, né? Que a gente tenha um ano muito bom e eu tenho certeza que a gente vai ter aí um 2019 com muito mais esperança, com coisas positivas, não só relacionada ao Canadá, como até aqui realmente a situação no Brasil, né? Bom, falando rapidamente com relação à biometria, tá? O brasileiro agora precisa de biometria para poder fazer a solicitação do visto, seja um visto de visitante, seja um visto de trabalho, seja visto de estudante, até processo de imigração, tá? O que a gente tem mais demanda agora, né, em relação à quantidade, é o pedido de visto de visitante, pedido de visto de estudante e o ETA. O ETA, tá? Pessoas elegíveis ao ETA não precisam fazer a biometria. A princípio, não precisa fazer a biometria. E pessoas que estão no Canadá, brasileiros que estejam fazendo extensão, a princípio também não vão precisar de biometria. Casos que precisem de biometria vão ser contactados, né, pelo governo do Canadá, caso exista um procedimento adicional que precise ser feito com relação à biometria e até em relação a qualquer outro procedimento de documento, tá? E outras exigências. Bom, com relação à biometria, né? O governo do Canadá disponibiliza 5 escritórios para a pessoa fazer a biometria, né? Que no VAC, né? O escritório em São Paulo, no Rio, Brasília, Recife e em Porto Alegre, tá? Então, as pessoas que não são dessas cidades, teoricamente, teriam que viajar até esses locais para tirarem a sua biometria, que na realidade é um procedimento igual ao dos americanos, né? Quando a pessoa precisa fazer o visto americano, existem pessoas que vão ter que viajar para ir no CASV mais próximo e tirar as suas digitais e a foto digital, tá? A do Canadá é a mesma coisa. Só que a gente pode fazer, né? O dos americanos, geralmente a biometria já é obrigatória automática, ou seja, o candidato tem que tirar sua biometria, senão ele não consegue ir para entrevista no consulado dos Estados Unidos, né? O do Canadá, a princípio, como não tem entrevista, o candidato não vai até o consulado. Então, a pessoa que está fazendo o seu pedido de visto pode continuar fazendo online, como a gente vem fazendo, né? E não recomendo que a pessoa já se desloque até outro estado para fazer a sua biometria, tá? Então, por exemplo, eu sou da Bahia, tô fazendo um pedido de visto de estudante e eu tenho que viajar para tirar a biometria. A princípio, eu vou dar entrada no pedido de visto online, vou pagar as taxas e eu posso aguardar as instruções que eu vou receber por e-mail do governo do Canadá com relação à biometria. Então, quem tá desesperado, não vá já tirar a biometria, tá? Agora, quem mora numa localidade que tem o VAC, por exemplo, em São Paulo, se a pessoa já quer ir no VAC para fazer o seu pedido de visto e a biometria ao mesmo tempo, tudo bem. Existem algumas pessoas que mesmo que tenha o VAC aonde elas moram, elas querem ajuda para fazer o pedido de visto, né? Estão com dúvida, estão inseguras, já foram recusadas, elas sabem que tem que tirar a biometria, mas, por exemplo, querem auxílio para fazer essa aplicação do visto, né? Então, por exemplo, você quer o auxílio para fazer um pedido de visto de estudos comigo, a gente pode fazer toda a estratégia, toda a história, montar a papelada, avaliar o teu perfil e depois a pessoa vai fazer a sua biometria, tá?
A taxa por família são $170, né? Então, principalmente os casos de estudo e turismo, que é família, pai, mãe e filhos. Então, a taxa acaba sendo por família. Mas dependendo da localidade que a pessoa mora, ela vai ter aí o gasto com deslocamento. Então, ao invés de você já se deslocar, vale a pena primeiro preparar o pedido de visto para depois você fazer a biometria mediante as instruções que você vai ser notificado por uma mensagem do governo do Canadá. Tá? Então, a maneira de preparar o pedido de visto não mudou, a estratégia, como eu vou tentar montar o meu visto para um visto de estudos, ou já fui recusado, como eu posso melhorar, quer dizer, a estratégia da montagem da aplicação não mudou, tá bom? Então, com relação à biometria, era isso que eu queria avisar, porque quem está fazendo o pedido de visto, que começou a fazer a aplicação em dezembro, mas não mandou o processo, vai ver que agora na sua conta virtual aparece a taxa da biometria. Mas você manda o processo normalmente e aguarda aí as instruções com relação a tirar a biometria no seu caso específico, tá? Bom, com relação ao processo de visto de modo geral e imigração para 2019, né? O governo do Canadá já teve um aumento considerável no número de emissões de visto de residente permanente em todos os níveis, em todas as categorias de visto. Houve um aumento na demanda e na emissão dos vistos, e é um plano que o governo do Canadá tem ainda para 2019. Tá? Brasileiro nesse último ano foi uma nacionalidade que foi bastante chamada para Express Entry em relação aos outros anos, o que é bastante interessante. Então, se você ainda está pensando no Express Entry, está pensando em melhorar sua pontuação para criar o seu perfil, eu sempre acho que vale a pena insistir nessa criação de perfil, porque pode ser realmente uma maneira de você se testar com relação ao Express Entry, antes de pensar realmente da ideia de estudar no Canadá. Com relação ao estudo no Canadá, provavelmente agora em 2019, a projeção vai ser a mesma, quer dizer, a gente vai ter um grande número no pedido de visto de estudos, quer dizer, muitas pessoas estão realmente usando a ideia de estudar no Canadá para ter o pretexto de ir para o Canadá mais rápido e, sobretudo, pensando em melhorar sua qualificação tanto em pontos para Express Entry ou conseguir a médio e longo prazo criar um elo específico com a província, pensando num processo provincial. O que a gente teve muito de positivo nesse último ano foi um aumento considerável no número de processos feitos pelas províncias e também das províncias que usam o Express Entry para chamarem os candidatos, tá? Então, se você realmente está pensando na ideia de estudar, por exemplo, em Calgary, numa província um pouco que você acha que pode ser mais atraente aquele processo de imigração, ainda pode ser uma boa estratégia se você vai tentar pensar em criar um elo a longo prazo com aquela província, pensando não só em PNP da província, mas também pensando em aumentar a sua pontuação para o Express Entry. Então, gente, vamos continuar trabalhando normalmente. Por enquanto não tem nenhuma mudança radical em nenhuma regra, né? Somente Quebec que deu uma mudada com relação a esse portal Arrima. Para quem não sabe, Quebec também agora é que escolhe o candidato através do portal. Eu não recomendo que pessoas que não falem francês fiquem perdendo tempo com o portal Arrima, porque você vai perder tempo. O Quebec vai avaliar se o candidato tem realmente francês. Então, se você está pensando no Quebec, mas não fala francês, pode ser uma boa ideia pensar realmente em estudo pensando em PEC, tá? Tô tendo muitos resultados positivos com pessoas que estão indo estudar em Quebec pensando em PEC. Pode ser um bom processo, dependendo principalmente da faixa etária que o candidato tenha, né? Pode ser uma estratégia. Então, assim, tudo continua mais ou menos da mesma forma e ainda temos aí uma projeção de um aumento
no número de aplicações e de convites para o processo de imigração de um modo geral, seja Express Entry ou província, tá? Então, queria começar o ano com esse primeiro vídeo, não quis anunciar, queria fazer uma live, porque resolvi entrar assim, espontaneamente, né? Muitas pessoas provavelmente estão de férias, então aproveitem aí os últimos dias de folga. E para quem está pensando no Canadá, fazer o seu planejamento, tá? A biometria não prejudica nada o processo, quer dizer, a forma de avaliação do processo de visto é o mesmo, não mudou o conteúdo documental do processo, simplesmente agora algumas pessoas terão que tirar as suas digitais. Se você é elegível ETA, está querendo usar o ETA como pretexto para ir para o Canadá, para depois de dentro do Canadá tentar fazer um visto de estudos, toma um pouco de cuidado com essa estratégia, tá? Porque se você tem uma renda apertada, não é uma pessoa que viaja com frequência, né? Dependendo da profissão, da situação, não é muito bom, tá? Você pensar na ideia de ir para o Canadá com ETA, achando que você vai adiantar o processo, porque na prática um turista não pode fazer um pedido de visto dentro do Canadá. Então, na hora de você fazer esse pedido de visto, ele vai ter que ser feito fora, você vai ter que submeter ele ou através do consulado do Canadá do país da onde você é de origem, ou no caso você vai mandar para o consulado do Canadá nos Estados Unidos. Só que além da demora e do gasto a mais que você vai ter, se precisar de uma biometria, você vai ter que viajar, vai ter que, né? Então, assim, precisa tomar um pouco de cuidado, porque houve um aumento considerável de brasileiro que está indo para o Canadá de qualquer jeito com ETA e um número bastante grande de pessoas que estão sendo recusadas. Então, assim, o ETA ele é muito atraente quando a gente pensa em ir correndo para o Canadá. Mas pense primeiro na sua situação. Ah, eu quero um ETA, mas eu penso num college. Minha opinião muito pessoal, não acho uma boa estratégia, principalmente quando envolver crianças, porque você tá com a família, né? Quer dizer, passar uma temporada no Canadá como visitante para depois subitamente dizer que quer fazer college, precisa pensar bem nesse planejamento, porque às vezes você acha que você vai economizar indo rapidamente para o Canadá como visitante e na realidade isso pode te gerar um gasto muito maior até com o processo do visto, tá? Então, eu quis fazer mais ou menos um apanhado de algumas regrinhas em geral, né? Até estava pensando em falar um pouco sobre o processo de self-employed, que houve um número considerável de recusas nesse último mês de dezembro, né? O Consulado do Canadá em São Paulo recusou muitos casos e alguns escritórios no mundo e até dentro do Canadá. O que tem que ficar muito claro, gente, é que não houve mudança nas regras do processo de self-employed. As regras são as mesmas, os pré-requisitos são os mesmos. O que pode realmente ter mudado nessa última leva de análises dos últimos tempos é que oficiais de imigração estão levando mais esse processo à risca, no sentido de achar que a pessoa tem uma experiência mais relevante num âmbito artístico ou cultural. Então, dependendo de como é o seu perfil, pode ser mais estratégia pensar no Express Entry ou até estudar no Canadá e fazer um self-employed dentro do Canadá, mas não é um processo que acabou, ele não está no limbo, como muita gente anda falando. Na verdade, esse processo sempre avaliou realmente o quanto aquela pessoa pode contribuir culturalmente para o Canadá, ou artisticamente, ou até na parte atleta, se a pessoa é um profissional atleta, mas o que dá a entender é que as pessoas que estão analisando esses casos nos últimos tempos, se não veem que tem um viés mais artístico ou cultural, não é qualquer profissional que vai conseguir. Não são casos, todos os casos que estão sendo recusados, tem casos sim sendo aprovados, mas se você tem um perfil que pode deixar um pouco na dúvida se esse portfólio é relevante ou não,
Aí às vezes é interessante ver o que melhorar nesse portfólio ou pensar realmente num Express Entry, num processo de trabalhador qualificado, ou fazer uma visita exploratória para o Canadá para pensar no que vai tentar fazer antes de mandar o processo direto do Self-Employed. É importante também salientar que quem teve pedidos de vistos de imigração recusado no passado, não importa se foi Self-Employed ou outra categoria, desde que essa recusa não envolva crime, fraude, o candidato sim ainda é elegível a se candidatar a qualquer outro processo, dependendo de como é o perfil dele, tá? Então eu quis, de uma maneira sucinta, falar um pouquinho dos assuntos de um modo geral, começar o ano aí com o pé direito, com muita energia positiva. Eu ainda uso, da minha postura de que eu acho que um bom planejamento pode frustrar menos a pessoa, né? Ou seja, tentar ser realista com relação ao seu perfil, porque às vezes adiar o plano para daqui 6 meses não é nada demais, mas você pode deixar o teu perfil melhor para um visto, até mesmo para uma adaptação de vida no Canadá, para a pessoa não perder dinheiro, não se frustrar, né? Não se sentir insegura e ter um pouco de noção o que ela vai tentar fazer para fazer uma aplicação com mais coerência, sabendo os pontos fracos, fortes, e até o que a pessoa tem de insegurança, porque se amanhã ela for para o Canadá, ela vai aproveitar muito mais a vida dela no Canadá, indo preparada para aquele dia a dia, até de desfrutar, né, uma experiência bacana no Canadá, né? Eu sempre sou dessa linha, né, não de já sair aplicando de uma maneira doida, né? Porque a gente tem que levar em consideração que cada pessoa tem a sua história de vida, cada pessoa tem as suas dificuldades, tem as suas fraquezas, e às vezes uma fórmula não vai ser perfeita para todas as pessoas. É interessante levar em conta o que cada pessoa tem de bom ou não, e aí sim pensar como se planejar. Então, queria deixar aqui a minha energia positiva para 2019. Vamos começar aí com o pé direito. Dúvidas podem enviar por e-mail que eu respondo no mesmo dia. Se por acaso vocês tiverem alguma sugestão de alguma live que a gente poderia fazer de algum tema que não é muito abordado, pode ser interessante a gente fazer, né? Porque hoje muita gente faz vídeo por aí. Então acaba ficando muito naquela mesmice, que eu também não gosto muito. Então pode ser interessante aí a gente abordar algum tema ou algum tipo de cenário que vem acontecendo com uma frequência, que pode ser legal a gente bater aí um pouco de cabeças e de ideias para poder bater um papo na internet, tá bom? Obrigada por quem está me assistindo agora ao vivo, provavelmente algumas pessoas que devem estar de folga. E que tenhamos um ótimo 2019. Muito obrigada!